vou fazer uma observação aqui, pode ser polêmica, mas eu acho que o Ângelo posou mal, cara. Eu concordo. Assim, Eu falei isso. Ele é um cara que, assim, eu vou te falar bem assim, pelo fato de eu ser um atleta, que eu me considero um bom posador. Não tô falando que eu sou o melhor do mundo, não. Eu me considero um bom posador, mas assim, eu dou curso de pose, dou aula de pose também. Existem dois fatores com relação à pose. Existe um fator que é performance da pose, né? As transições, você posar assim, plasticidade da pose, e existe o pose de combate, que a gente chama, que é você posar contra o outro, sabendo esconder os seus defeitos, evidenciar os seus pontos fortes, e você ter a sagacidade de você saber com quem que você está competindo. Vou te dar um exemplo. Você sabe quando eu ganhei do Jaworski, o que eu fiz? As minhas costas eram piores que as do Jaworski. Naquela competição elas estavam piores. E eu vi ele no backstage e eu tô mais seco. Eu fui pro overall com ele e falei assim, eu tô mais condicionado. De frente, a minha linha é mais agradável. De lado, o meu posterior pendura mais do que o dele. Meu glúteo é melhor ali, mas eu sou menor assim, então eu vou pousar assim, eu vou sentar mais na perna, de frente, eu não vou fazer o mesmo duplo bíceps, eu vou quebrar meu quadril, e de costas eu vou bater a pose primeiro. Se ele bater primeiro, eu vou enrolar para bater a pose, depois eu vou sair da pose antes. Eu fiquei, porque daí não me comparam com ele. Então, estratégia de pose. Estratégia de coloquei quase nenhum BR faz isso. Mas ele não faz, mano, ele não presta atenção nisso. Bato muito na tecla. Eu olho o cara que eu vou subir do lado, eu penso, o que ele tem de bom, o que ele é melhor que eu, o que ele não é. Aonde eu posso expor esse cara, onde eu posso não expor. O que eu posso fazer. E eu acho que o Ângelo, naquela competição, ele, por exemplo, aquela pose de tríceps dele, ele se encolhe, ele já é um cara pequeno. E aí ele, tipo assim, ele é pequeno, ele tem uma cintura escapular menor, ele é um cara baixo, só que ele é tudo arredondado, então ele tem que explorar esse arredondamento dele nas poses. As poses de combate são poses importantíssimas. Por exemplo, no duplo bíceps de frente, eu vi ele do Ângelo contra o Livinho, ele não pode fazer a mesma pose que o Livinho. Ele não pode bater igual o Livinho. Ele tem que, já que ele é um cara plástico nas poses, ele tem que adaptar um pouquinho ali o duplo bíceps. Às vezes colocar uma perna mais na frente, às vezes quebrar o quadril, às vezes explorar uma outra. Se ele bate igualzinho, não tem como bater de frente com aquela cintura e a cintura escapular do Livinho. Ele vai ficar muito grande, o arredondamento das pernas do Livinho para fora. Então ele tem que, tipo, saber, eu acho que ele poderia ter explorado um pouco essa questão. Por exemplo, o peitoral de lado dele, às vezes uma coisinha ou outra ali, ele podia sentar um pouco mais. Foram umas coisinhas assim que eu acho que se ele tivesse, apesar de mesmo assim ele ter ficado em segundo e foi excelente, mas, sim. Mas assim, se ele pega um Galindo, por exemplo, ali, o Galindo já não ia expor ele, entendeu? Se o Galindo tá naquele show ali, o Ângelo já não ia cair uma posição. Sim. E assim, você não tá falando pra diminuir o cara, você tá falando a sua experiência, você tá falando pra que ele melhore. Sim. Eu acho que ele posa muito bem, eu acho que só que ele deu algumas coisinhas ali que ele poderia ter ajustado. Agora a apresentação individual dele foi incrível, mano. Você é louco. Foi de cinema. Falei pra ele, entrevistei ele depois do campeonato, comentamos sobre isso, falei, cara, eu achei que algumas poses pra ele ter feito melhor e tal, aí perguntou mais quais, aí a gente falou do bíceps de costas, por exemplo, que eu achei que ele posou também com os pés muito pra frente, e aí não ficou um X, aí ele falou, meu adutor, a gente tá tentando mudar algumas poses, então assim, ele tá num trabalho, o que deu a entender, e agora a experiência, né, cara? Na pose de costas eu concordo, né, porque assim, você jogar o pé um pouco pra fora, você já joga um pouco mais o vasto, e também é a questão de você conseguir contrair, eu vi isso, que ele ainda não tem tanta essa consciência de contrair o glúteo e ao mesmo tempo empinar para poder ganhar do torso. Isso é difícil de fazer. Foi justamente o que ele falou. Quando eu tava fazendo isso, eu perdia o glúteo e não conseguia, ou ele fazia e a cintura dilatava, mesmo de costas, então ele acabou fazendo aquele jeito da pose. Mas eu também tinha essa dificuldade, hoje eu consigo apertar meu glúteo, empinar, para poder os adutores encostarem e ao mesmo tempo puxar meio que você tem que puxar um vácuo, mesmo olhando para frente, porque aí a tua cintura ela não sai. E é difícil, hein, cara, fazer isso. Aí ao mesmo tempo, fala o teu peitoral para poder fechar as escápulas, você tem que abrir bem, você tem que cara, a pose do bíceps de costas é a mais complexa. A galera acha que não, mas é a mais complexa.
E o... Tá tendo aí... Vai ter, né? Daqui um tempo Fortaleza... E vai ter o Ângelo versus o Gabriel. Já tá tendo provocação de um lado, eles são brother, mas já estão fazendo aí o trash talk. O que você acha que vai rolar nessa competição? Olha, só deixa eu pôr meu carregador aqui. Eu acho, Chay, sendo bem sério pra você, Seja sincero que comigo. o Gabriel, ele tem grandes possibilidades, tá? De expor o Ângelo em alguns momentos ali. Se ele for inteligente pra jogar o jogo, sabe? Eu acho que tem Olha essa só. possibilidade. Só deixa eu pegar meu carregador aqui, Chay. Pega, você tá de bermuda, tá de cueca não, né? Isso, não, beleza. Beleza. Enquanto isso, Sérgio, você que tá com a gente aí, o que você tá achando do Marins? Eu acho que, de maneira geral, né, agora a gente foi um pouco mais para os assuntos da Classic, mas a mudança, eu acho que agora é bem justificável, né, pensando na Men's, quando ele resolveu fazer essa parada, por causa da cirurgia, a questão para tentar encaixar dentro de uma nova categoria, pensar em aproveitar esse momento, né? Já que ele, como ele falou várias vezes, ele tem fogo no rabo para competir. Então, acho que foi uma boa aposta, querendo ou não, mesmo não sendo a mais assertiva, mas confirmou a ideia dele se manter na Classic, né? Pelo próprio pelo Masi, né? Que ele falou, e depois foi confirmado pelo Tyler a ideia, né? Então, ele tem um novo ponto de início para voltar para a Classic, né? Agora ele baixou bem o peso, ele veio para um peso que na verdade seria o de base dele, mas agora saindo uma preparação, podendo estruturar um off, entendendo essa importância para melhorar esses pontos, que podendo jogar o limite mais para podendo bater o peso de cima agora com algo mais estruturado, mais consolidado, né? E quando indo para a ideia da Classic, essa do Ângelo e do GPP é algo que eu tenho curiosidade, porque eles estão trocando bastante farpa. Hoje mesmo, no GPP tava lá, no GGP tava lá provocando o Ângelo retorna. Eles estão sendo um comentário bem interessante, né? Porque essas rivalidades que acabam promovendo o show, né? A gente vê em Curitiba, eu sempre comento que os caras eles gostam de provocar, né? Por exemplo, o Marins falou ali que o Javar ficou pato dele. Então essas provocações são boas pro esporte, de maneira geral. Com toda certeza. Ó, quem tá de volta. Eu acho muito legal, velho, essa provocação do GGP ali. Você vê que é respeitosa, não tem. Ninguém tá xingando a mãe de ninguém ali, né, cara? Tem que ter essa divulgação, tem que ter Claro que esse tem. negócio, né? Pra você. Jair, eu só gosto eu sou fã do UFC, né, cara? Eu assisto luta há muitos anos. Eu só assisto as que tem treta. Se não tem rivalidade, eu nem vejo. Entendi. Mas é que assim, no bodybuilding os caras não podem se bater, né, cara? Não, mas pode Talvez, provocar, né? pode brincar. Lembra daquelas press conferences do Olímpia? Que os caras, cara, era muito legal, mano. Eu acho Tem muito press massa. conference que é histórica, né, cara? As do Phil e do Kai até hoje são lembradas. É um negócio muito foda, cara. E é muito legal, assim, porque isso faz com que fomente, né, realmente o esporte, cria rivalidade, o cara queira assistir, queira ver, fala, porra, caramba, o fulano de tal, tá bem e tal. E assim, eu acho que o esporte tende a caminhar daqui a um tempo para uma subjetividade um pouco menor. Eu creio que isso vai começar. Eu acho que isso vai começar a ficar mais legal, mais interessante. Quando a subjetividade, quanto menos subjetivo for, mais interessante vai ficar o esporte. Concordo. Mas vai ficar legal. Dividir bem, por exemplo, ganhou por causa disso, perdeu por causa daquilo. Aí a pessoa começa a entender a gente mesmo, porque às vezes até a gente que já acompanha há muito tempo, às vezes fica confuso. Você fala, pô, mas o que aconteceu aqui? Pois é. Mas por que o PH ficou fora do primeiro confronto? Por que tal? Eu já vi competições, Chay, que eu percebi que os caras me colocavam pra trás pra não me colocar do lado de um cara que eles queriam favorecer. Aparentemente, não tô falando que isso aconteceu, mas eu já vi em outras federações, né? Não nem na NPC. Mas eu falei, o cara não me colocou do lado desse cara aqui porque eu ia expor ele se ele me colocasse. Mas aí ia ter foto, ia ter vídeo. Vou dar uma posição minha, não é sua, é minha. Sim. Isso aí você não precisa se posicionar, mas é uma posição minha que é muito claro pra mim que isso acontece e aconteceu em alguns shows da Pro League, por exemplo. Não ter comparações, aconteceu há muito tempo isso aí, tá? Desde 2007, quando não puseram
o Dennis Wolf com o Jay, por exemplo. Não colocaram o Horse lá no Praga contra o Sebum e o Martin, porque pra mim ia quebrar todo o storytelling que foi criado. Não puseram o PH no Portugal. Então, minha opinião é que, assim, dá muito a entender que tem. Difícil falar se que é, o que não é. O povo quer ouvir, né, que foi roubado. Não dá pra afirmar.